Olá pessoal, tudo bem? E aí, bom dia para todo mundo. Vamos começar aí mais uma semana, né? Com a nossa aula de matemática. Bom, estávamos falando, né? Na semana passada nós começamos a aprender aí, trabalhar também com plano cartesiano. E aí, tranquilo? Gostaram? Bom, eu estou na página 248 da apostila, tá? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ampliação e redução, tá? Então, diz assim, ó, ampliação e reduções são utilizadas o tempo todo em nosso dia, né, no dia a dia. O programa de TV, por exemplo, pode ser exibido, né, em telas de variados tamanhos, sem que a imagem fique deformada. De mesma forma, um vídeo de internet pode ser visto em um laptop ou um smartphone. Isto se deve ao fato desses aparelhos terem um programa ou um sistema de ampliação e redução de imagens. Legal isso, né? Aí ele está mostrando um exemplo, ó, bem legal, é? Televisão, tablet transmitindo o mesmo vídeo, um numa tela maior, outro numa tela menor, para que sejam compatíveis com o mesmo tamanho, né? De telas, as imagens são ampliadas e reduzidas. Esse recurso também é utilizado em gráficas. Muitas vezes são impressos panfletos, né? Com determinada imagem, o qual é também aplicado em outdoors pela cidade. Programas de computador utilizam o sistema de coordenadas cartesianas para que isso seja praticável. Agora, você vai aprender como isso é possível. Então aí nós temos um exemplo, né? Observe a ilustração. Tem um desenho de um peixinho. Agora reproduza seguindo as coordenadas. Depois pinte esse peixinho e monte um cenário. Ou seja, ele está pedindo para você reproduzir esse peixinho aqui, ó, no plano cartesiano que está embaixo, tá? Então você vai, de acordo com as coordenadas do peixinho de cima, tá? Você vai reproduzir um exatamente igual ao original, ok? Beleza. Quando você reproduziu a figura, a forma e o tamanho se conservaram. Então você não teve nem que ampliar e nem que diminuir. No entanto, para ampliar ou reduzir uma figura, a forma é mantida, mas os comprimentos são multiplicados por um mesmo número, no caso da ampliação, ou divididos por um mesmo número, no caso de uma redução. Assim, analisa as figuras a seguir. Então, ó, olha essa figura do centro, original. Então, nós temos aí ó, um quadrado, né? Ele tem dois comprimentos de base e dois de altura. Quando você vai reduzir ele, você vai, no nosso caso aqui, você vai dividir ele por 2. Então, dividindo cada lado por 2, sobra o quê? 1. Olha lá como que ele ficou na redução. E na ampliação, você vai pegar cada lado do original e vai multiplicar por 2. Então, você vai ampliar 2 quadrinhos para baixo e 2 quadrinhos para a direita, né? Ele vai ficar com 4 de cada lado, ok? Então, por isso que o exercício ele falou que você vai ter, na ampliação, você multiplica por um mesmo número, todos os lados. E na redução, você divide por um mesmo número, todos os lados, tá? Então, ele vai aumentar ou vai diminuir de forma proporcional. Para obter a figura reduzida, dividimos, nesse caso, as medidas de todos os comprimentos da figura original por 2. E assim fazemos a redução da figura original. Para obter uma figura ampliada, multiplicamos, nesse caso, as medidas de todos os comprimentos original por 2. Assim fazemos sua ampliação em relação à original. Bom, aí vem um jogo rápido que está assim, ó, amplie proporcionalmente, né, a figura a seguir, multiplicando todos os seus comprimentos por 2, tá? Faça os eixos horizontal e vertical e numere-os, né, ou seja, monte um plano cartesiano, para facilitar a localização dos pontos, tá? Então eu vou mostrar para vocês como que vai ter que ficar o de vocês aí, tá? Então, ó, você tem esse aqui, o pequenininho, você vai ter que ficar assim, ó, multiplicando todas as coordenadas por 2, tá? Legal. Depois, na próxima página, eu também tenho uma outra situação, aonde eu já tenho um desenho ampliado, um desenho maior, e você vai apenas reduzir.
Então você tem ele aqui, ó, ampliado e agora reduzindo. Tá aqui, ó, reduzido. Ok? Muito bem. Bom, vamos lá, vamos continuando aqui. A gente veio falar um pouquinho sobre uma ampliação, perímetro ou área. No caderno 2, vimos que perímetro é a medida do contorno de uma figura, ou seja, a soma de todos os lados. Para calcular o perímetro de um polígono, devemos somar todos os seus lados. E, geralmente, é expresso em metros, né? Centímetros, quilômetros, milímetros, as mais usuais entre as unidades de medidas de comprimento. Vimos também que a área é a medida da superfície de uma figura plana. As unidades padronizadas mais utilizadas são o metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado. Para calcular a área de um retângulo, por exemplo, basta você multiplicar a medida do comprimento pela medida da altura. Então, sempre que você quiser calcular a área de um retângulo, você vai multiplicar um lado vezes o outro. Nós acabamos de fazer isso aí, tá? Nos exercícios anteriores, né? E aí ele vai falar, observe o cálculo do perímetro e da área, né, da quadra de vôlei e de mini voleibol. Então nós temos o perímetro, que é a soma de todos os lados, então vai ficar 18 mais 18 mais 9 mais 9, que é igual a 54. E a área, que é um lado vezes o outro, ou seja, 9 vezes 18. Então a área dessa quadra, 162 metros quadrados. Depois, o cálculo, né, da quadra menor. Então nós temos aí um perímetro que é 12 mais 4,5 mais 4,5. O perímetro é apenas o quê? 33 metros. E a área é 4,5 vezes 12, que é 54 metros quadrados. Ok? Legal. Já no jogo rápido, ele vem falar assim, ó, considere o retângulo a seguir. Então, ó, você tem um retângulo aí de 3 por 2, base medindo 3 e altura medindo 2. Calcule o perímetro desse retângulo, considerando o lado do quadradinho como unidade de medida. Então, tá vendo cada quadradinho aí? Tá? Nele você vai contar um perímetro. Vamos dizer que fosse 1 centímetro, tá? Então você vai contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Esse é o perímetro, tá? Considerando que aqui no nosso exemplo, cada lado é 1 centímetro, ou mesmo que fosse 1 metro, isso aí é indiferente, tá? Então tá lá, ó, 12 lados do quadradinho. Calcule a área desse retângulo, tendo o quadradinho como unidade de medida. Como calcular a área mesmo? Um lado vezes o outro. Quantos quadradinhos eu tenho na base? 3. E na altura? 2. Então, 3 vezes 2, 6. Tá? Então, temos aí 6 quadradinhos. Beleza. 2. Multiplicando as medidas de todos os comprimentos da figura do exercício anterior. Opa! Deixa eu voltar aqui. Multiplicando as medidas de todos os comprimentos da figura do exercício anterior por 3, obteremos outro retângulo. Ele quer fazer uma ampliação. Então, você vai multiplicar tanto a base por 3, tá? E você vai pintar os quadradinhos do lado e vai multiplicar a altura também por 3. Então, se você multiplicar a base por 3, então 3 vezes 3, 9. Então, em vez de 3 quadradinhos aí na base, você vai ter 9 quadradinhos na base. E na altura, em vez de 2 quadradinhos na altura, vezes 3, 6, vai ser 6. Serão 6 quadradinhos, tá? Então, ó, vai ter que ficar assim, ó. Perceberam? Multiplicando tanto a base como a altura por 3. E aí vem as perguntas. Calcule o perímetro desse retângulo considerando o lado do quadradinho como unidade de medida, tá? Então, se é perímetro, vamos ter que contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 de um lado, 9 do outro. 18. Agora vamos ver a altura. 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Então, 30 é o perímetro, tá? Calcule a área. Opa, já sei que a área é base vezes altura. Então, é 9 vezes 6, que vai dar quanto? 54. 54 quadradinhos. Qual é a relação entre o perímetro
dos dois retângulos? O perímetro do segundo retângulo é o triplo, né? Porque nós multiplicamos tanto a base como a altura por 3, então triplicou as medidas. Então o perímetro do segundo retângulo é o triplo do perímetro do primeiro retângulo, pois as medidas de comprimento do segundo retângulo são o triplo da medida do comprimento do primeiro retângulo, né? Então, ó, o que aconteceu com as medidas? Você triplicou as medidas, então você ampliou, né, esse desenho. Por isso que ele vai ficar assim agora. Muito bem. E agora estou aqui na página das atividades, na página 254. Use o plano cartesiano a seguir para escrever o par ordenado de cada ponto. Então, ele já está fornecendo para a gente, né, os pontos, ponto A, B e C. Ele quer saber que coordenada que é essa onde ele está. Onde que está o ponto A em relação a x e y? Então, vou colocar aqui no cantinho. Ó. Então, aqui no caso do primeiro, o meu ponto A, ele está no eixo x no 2 e no y no 1. Então, vai ser 2 e 1. Porque o primeiro é sempre o x, o segundo é sempre o y. E o B? O B está no eixo x no 4 e no eixo y no 2. Então, 4 e 2. E o C? O C está lá no 8 no eixo x. Lembrando que eu vou analisar sempre a primeira coordenada, tá? Que é o eixo x, depois a outra que é o y. Então, no eixo x está lá no 8. E no eixo y está no 3. No 3 não, está no 4. No 3, né? Então, 8 e 3. E o D? Tem um D aí, ó, está escondido aí, né? No eixo x ele está no 0. E no eixo y ele está lá no 4. Pronto. Exercício 2. Represente as coordenadas a seguir no plano cartesiano. Agora é o contrário. Ele está fornecendo a coordenada. Ele quer que você localize os pontos no plano cartesiano, tá? Eu já montei um plano cartesiano aqui, ó, grande aqui, né? Para poder representar isso. Então, ponto A, 7 e 4. Então, é 7 no eixo x e 4 no eixo y. Então, esse aqui é meu ponto A. E o B, 3 e 1. 3 no eixo x e 1 no eixo y. O C, 5 e 2. Então, 5 no eixo x e 2 no eixo y. O D, 8 e 5. Então, 8 no eixo x e 5 no eixo y. A, B, C, D. E o último aí, ponto E, 4 no eixo x. Onde está aqui? E 0 no eixo y. Então, 4 e 0. Então, esse aqui é o meu E. Opa. Vamos aqui. Oh, muito bem. Acabamos. Ok? Então, ó, de vocês tem que ficar assim, tá? Localizamos apenas as coordenadas. Agora eu vou apagar isso aqui para poder fazer o 3. Opa. Vou apagar esse aqui também, que esse aqui já foi, né? Para não confundir a gente aqui. Bom, 3 diz o seguinte. Marque os pontos a seguir no plano cartesiano e trace uma linha do primeiro ponto até o segundo ponto, do segundo ao terceiro e assim sucessivamente, até voltar ao primeiro ponto. Depois descubra a figura que vai aparecer. Então, ele quer que você localize, através dessas coordenadas, os pontinhos nesse plano cartesiano, tá? E depois é para você ligar os pontos, tá? Então, vamos lá, vou fazer aqui no meu, vamos ver o que vai acontecer. Então, vamos lá, primeira coordenada, 3 e 0. Então, 3 no eixo x e 0 no eixo y. Então, meu primeiro ponto está aqui, ó. Depois, 0 e 3. Então, 0,
0 no eixo X, está aqui, e 3 no eixo Y, está aqui. Depois, 0 no eixo X. Opa, peraí, tem um ponto a mais aqui. Esse aqui não é daqui. Tá. Depois, 0 no eixo X e 4 no eixo Y. Tem um outro ponto aqui, ó. 1 no eixo X e 5 no eixo Y. Opa, cadê você? Tá aqui, ó. 1 no eixo X e 5 no eixo Y. 2 e 5. 2 no eixo X e 5 no eixo Y. Então, subindo. Outro pontinho. 3 e 4. 3 no eixo X e 4 no eixo Y. Depois, 4 e 5. 4 no eixo X e 5 no eixo Y. Tem um outro pontinho aqui. 5 e 5. 5 no eixo X e 5 também no eixo Y. 6 e 4. 6 no eixo X e 4 no eixo Y. Depois, 6 e 3. Então, 6 no eixo X e 3 no eixo Y. Tá aqui, ó. Agora ele está falando o seguinte: ligue os pontos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar as coordenadas, tá? Eu vou tirar esse pontilhado. Tomar cuidado aqui para não apagar. Só vou deixar os pontos. Cuidado aqui não tomar as coordenadas. Ok. Peguei um pouquinho da minha reta aqui. Legal. Deixa eu só arrumar aqui embaixo aqui, que eu acabei apagando um pouquinho. Aqui eu sei que eu tenho um ponto. Aí ele falou o seguinte: ligue os pontos. Então vamos lá, vamos ligar. Olha só o que formou aqui, hein? Através dessas coordenadas, ele montou um coração. Olha só. Olha o meu aí, para vocês verem. Legal, né? Então, ó, através de coordenadas também, vocês já viram isso, né, nas páginas anteriores, nós conseguimos montar também, tá, desenhos. Ok? Então, tá bom. Acho que por hoje tá bom. Aí, próxima aula, eu volto aí corrigindo os outros exercícios. Tá bom, gente? Boa semana para vocês. E um detalhe importantíssimo, tá? Eu havia comentado com vocês que talvez eu iria utilizar o para finalizar como C2, tá? Eu não vou usar o para finalizar como sendo a C2. Se por acaso você já fez o para finalizar, não tem problema, pode me mandar assim mesmo, tá? Por quê? Eu vou usar um outro sistema para definir a nota da C2 de vocês, tá? Então eu vou pegar participação, atividades, uma série de coisas, mais parte da nota da gincana, porque na gincana vocês ganharam uma nota, tá? Quem ficou em primeiro lugar e quem ficou em segundo lugar na gincana ganharam uma nota que agora a gente atribui como parte da média, tá? Então, a formação da nota da C2, vou pegar sobre participação, né, e tudo mais, somando com mais um pouco, tá, da nota da gincana. Beleza? Ok? Então tá bom. Até a próxima aula. Tchau, tchau.